Você provavelmente tem um cemitério em sua casa. Talvez seja um violão empoeirado no canto que você não toca há meses, uma pilha de livros de idiomas que você comprou com tanta esperança, mas mal abriu, ou um projeto de codificação pela metade no seu laptop. E toda vez que você os olha, sente um leve aperto de culpa. A sociedade tem muitos nomes para isso. Chamam de inconstante, chamam de falta de garra, ou o mais famoso, pau para toda obra, mestre de nada. A narrativa é sempre a mesma. Você começa com paixão intensa. Você consome as informações avidamente e sente que finalmente encontrou o que procurava. E então, bem quando as coisas ficam sérias, o sentimento evapora. Você fica entediado. Você desiste e parte para a próxima coisa brilhante. Depois de alguns anos desse ciclo, a autoculpabilidade se instala. Você olha para seu histórico e pergunta: por que não consigo me dedicar a algo? Por que sempre desisto? Mas hoje quero oferecer uma perspectiva diferente, uma que é um pouco mais gentil e muito mais científica. É fácil sentir que ser um curioso é um defeito, mas você realmente compartilha a exata mesma base de um polímata genial. Você possui o instinto do conhecimento. Você tem um alto impulso por novidade e curiosidade. A diferença entre você e um mestre não é sua personalidade, é sua estratégia. Tudo se resume ao condicionamento de uma parte específica do seu cérebro. Mas para desbloquear esse potencial, precisamos entender a falha que o faz desistir muito cedo. Vamos começar olhando como seu cérebro lida com novas informações. Cientistas cognitivos chamam isso de instinto do conhecimento, que é o impulso para reduzir a incerteza. Mas seu cérebro é programado de forma diferente. Ele se importa menos em ter o conhecimento e mais com a velocidade de adquiri-lo. Seu cérebro é altamente sensível ao que os pesquisadores chamam de erro de previsão de recompensa. Aqui está como isso se manifesta. Quando você começa a aprender algo novo, digamos, fotografia, tudo é novidade. A curva de aprendizado é íngreme. Você passa de não saber nada para saber algo muito rapidamente, porque a taxa de ganho de informação é enorme. Seu cérebro o inunda de dopamina. Parece paixão. O mundo está cheio de possibilidades, mas isso é uma armadilha. Este é o auge do novato. Então você atinge um ponto em que entende a lógica central. Você sabe como a câmera funciona. Você entende a exposição. De repente, a novidade diminui. A curva de aprendizado se achata. Você entra no platô. E para o seu tipo específico de cérebro, isso significa que a dopamina é desligada imediatamente. Este é o cruzamento. Um mestre atravessa este platô porque está procurando um padrão mais profundo, mas um curioso desiste aqui. Muitas vezes chamamos isso de preguiça, mas a verdadeira preguiça é a recusa em agir. Você não está se recusando a agir. Você está se recusando a agir sem combustível. Seu cérebro está passando por uma abstinência de dopamina. Seu subconsciente percebe que a energia necessária para aprender esses 20% finais não vale mais a recompensa. Então você para. Mas precisamos ser honestos aqui. Uma verificação brutal da realidade. Você está desistindo porque realmente dominou a habilidade ou porque ficou difícil? Um curioso desiste porque encontra o primeiro obstáculo, seu ego é ferido e ele foge. Isso é apenas medo. E a razão pela qual você cede a esse medo é porque um músculo específico do seu cérebro é fraco. Frequentemente falamos sobre garra ou força de vontade, como se fossem traços de caráter mágicos. Ou você os tem ou não. Mas a neurociência mostra que a tenacidade é física. Ela reside em uma região cerebral específica chamada córtex cingulado médio anterior, ou ACCA. Você pode simplesmente pensar no ACCA como um músculo dentro da sua cabeça. Pesquisas mostram que essa área se ativa quando você faz algo que não quer fazer. Se você ama a tarefa, o ACCA dorme. Se você odeia a tarefa, mas a faz de qualquer maneira, o ACCA dispara. Se você deixar esse músculo suportar peso, ele cresce. Se você não o usa, ele encolhe. Para um curioso, o ACCA é muitas vezes como um músculo fraco que não consegue nem levantar uma garrafa de água.
Toda vez que você sentiu um momento de tédio ou frustração no passado, você desistiu. Você largou o peso. Então, agora, mesmo um pequeno inconveniente, como um capítulo difícil em um livro ou uma linha de código confusa, é suficiente para desencadear uma decisão de desistir. É como pedir a alguém que nunca correu para de repente correr uma maratona. Claro que você desaba. Essa sensação de fraqueza não é uma falha moral, é atrofia muscular. Mas a boa notícia é que essa região do cérebro é plástica. Ela pode crescer em qualquer idade. Estudos em superidosos, adultos mais velhos que mantêm uma função cognitiva incrível, mostram que eles têm ACCAs tão espessos quanto os de jovens. Por quê? Porque passaram a vida superando desafios. Eles continuaram levantando o peso. Então, mesmo que você seja jovem, seu músculo da força de vontade pode ser mais fraco do que o de um senhor de 70 anos que viveu uma vida difícil. Como consertamos isso? Precisamos mandar seu ACCA para a academia. Mas seja gentil consigo mesmo. Assim como em uma academia de verdade, você não entra e tenta fazer um levantamento terra de 200 quilos. Você vai se machucar e desistir. Você precisa de sobrecarga progressiva. A regra é o empurrão de 15%. Quando você estiver praticando seu novo hobby e sentir aquela vontade familiar de desistir, aquele momento em que a dopamina desaparece e a frustração começa, não desista imediatamente. Mas também não tente se forçar a trabalhar por mais 4 horas. Isso é muito pesado. Apenas empurre por mais 15%. Se você planeja ler 10 páginas e quer parar na página 3, leia até a página 4, depois pare. Essa pequena lacuna, esse pequeno momento de fazer o que você não queria fazer, é a repetição. É assim que você engrossa o ACCA. É uma ação mecânica simples, mas com o tempo esse músculo fraco se torna forte o suficiente para carregá-lo através dos longos e tediosos platôs. É assim que um curioso se torna um mestre. Agora preciso abrir espaço para uma distinção muito importante. Alguns de vocês que estão assistindo podem ter TDAH, e para vocês, o conselho é diferente. Se você tem TDAH, seu sistema de dopamina e função executiva funcionam de forma diferente. Tentar simplesmente forçar sua passagem pelo platô usando apenas a estratégia do ACCA pode, às vezes, ser ineficaz ou até prejudicial. Pode levar ao esgotamento e à vergonha. Para o cérebro com TDAH, você não precisa apenas de garra interna. Você precisa de andaimes externos. Você precisa de visualização de tarefas, dividindo o projeto em pequenas etapas visíveis para que você possa ver o progresso. Você precisa de visualização de tempo, usando cronômetros para não se sentir preso em uma tarefa sem fim. Você precisa de body doubling, trabalhando ao lado de outra pessoa para pegar emprestado o foco dela. E você precisa de gamificação, adicionando recompensas artificiais para substituir a dopamina que falta. Como mencionei em meu vídeo anterior sobre job crafting, você precisa planejar seu ambiente para apoiar seu cérebro. Se você suspeita que tem TDAH, por favor, use essas ferramentas externas para auxiliar seu ACCA, em vez de apenas se culpar por ser fraco. Há uma última barreira que precisamos abordar: a intolerância ao tédio. A razão pela qual o platô parece tão doloroso é que sua linha de base para a estimulação é muito alta. Vivemos em um mundo de estímulos supernormais: TikTok, Instagram, açúcar, videogames. Essas coisas inundam seu cérebro com dopamina sem esforço. Comparado a um vídeo de 15 segundos, aprender um idioma ou praticar um instrumento parece incrivelmente lento e chato. Seu cérebro está calibrado para ruído de alta intensidade. Então, quando você tenta fazer o trabalho silencioso da maestria, sente-se sufocado. Você precisa tratar ativamente essa intolerância ao tédio. Você precisa de um reset de dopamina. Isso não significa viver como um monge. Significa praticar o controle de estímulos durante suas sessões de trabalho. Quando estiver engajado em seu hobby, coloque o telefone em outra sala. Desligue a música. Permita-se sentir o tédio. Geralmente vemos o tédio como um sinal para desistir, mas, na verdade, o tédio é a tela em branco necessária para a codificação profunda.
É a sensação de seu cérebro mudando de marcha, do consumo para a criação. Se você conseguir diminuir o ruído de fundo da sua vida, o sinal da sua nova habilidade voltará a ficar claro. Então, aqui está minha proposta para você. Estamos nos aproximando de um novo começo. Quero que você se dê um desafio de 6 meses. Escolha um interesse, apenas um, não precisa ser sua carreira. Pode ser qualquer coisa. E comprometa-se a segui-lo por 6 meses. Esqueça de se tornar um especialista mundial. O objetivo aqui é simplesmente experimentar a fase de prática deliberada. Seu objetivo é atingir o platô, sentir a queda de dopamina, sentir a fraqueza do seu ACCA e ainda assim fazer o trabalho. Use o empurrão de 15%. Treine esse músculo, encontre sua linha de base. Uma vez que você provar a si mesmo que pode superar a queda, você desbloqueará uma nova identidade. Você perceberá que o rótulo de curioso era temporário. Você está evoluindo para um polímata em treinamento. E uma vez que você construiu esse músculo, estará pronto para o próximo passo. Mas por enquanto, baixe o guia gratuito na descrição. Ele tem a auditoria de interesses e os protocolos específicos para treinar seu ACCA. Escolha sua única coisa: levante o peso. No próximo vídeo, vamos falar sobre a estratégia do polímata. Discutiremos como estruturar uma carreira que honre todos os seus diferentes interesses, em vez de forçá-lo a escolher apenas um. Nos vemos no próximo. Se esta exploração do cérebro e da ciência da persistência mudou a forma como você vê seu próprio potencial, por favor, inscreva-se e curta o canal. Somos dedicados a descobrir as verdades biológicas que o ajudam a dominar sua vida. Vamos fortalecer nossas mentes juntos. O próximo avanço está logo ali.